Carta aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Leio na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Oremos. Pai Celestial, abençoa-nos mais uma vez durante o momento de pregação da Tua Palavra. Tua Palavra foi lida e agora será exposta, explicada e aplicada aos nossos corações. Eu te peço misericórdia para que me ajudes a ser o mais claro possível, a explicar da melhor maneira, da mais simples maneira, que até uma criança entenda, que os meus irmãos recebam esta palavra. Eu te peço também misericórdia pela igreja que aqui está comigo, para que esta palavra encontre lugar nos seus corações, sejam por ela ensinados e sejam por ela abençoados. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer isso. Eu creio que o Senhor já fez e por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. O que é o Evangelho? Eu creio que muitos de nós assistimos a um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Quem assistiu O Resgate do Ryan? Isso, alguns de nós assistimos, outros talvez ouviram falar. É um filme da década de 90, se a memória não me falha, de 94. Naquele filme, um pelotão liderado pelo Capitão Miller vai em resgate de um moço que seria o último vivo de uma casa, filhos de uma mãe que tinha 4 homens e os 4 foram para a guerra. De repente, o comandante da guerra nos Estados Unidos assina 3 telegramas idênticos, cujo destinatária era uma única mãe. Então, de repente, ele diz: como assim? Esta mulher receberá a notícia de 3 mortes ao mesmo tempo, subitamente. Então, sabendo de que ela tinha um 4º filho, ele diz algo do tipo: para que a nação não fique numa dívida tão grande com ela, vamos resgatar o seu único filho ainda vivo, que encontra-se no campo de batalha. Então, o Capitão Miller e mais 7 outros homens de uma equipe especializada em resgate é mandado para lá. Travam batalhas intensas, ferrenhas, são traídos, perdoam pessoas, não matam pessoas, soldados do exército inimigo, que de repente, depois de restaurados, unem-se ao lado adversário e os matam alguns deles. Enfrentam batalhas, destroem pontes, até que chegam onde está Ryan. Os homens vão morrendo um a um, todos eles vão sendo eliminados, e ao final, depois de encontrarem o soldado Ryan, o Capitão Miller, comandante deste grupamento, que era um grupo pequeno, chama-se grupamento, está ferido nos seus últimos momentos de vida. As palavras que ele dirige para Ryan são: faça por merecer. Depois, já de volta com a sua mãe,
Já depois de muitos anos, ele já idoso, o soldado Ryan vai ao cemitério, visita um túmulo e pergunta para sua esposa. Coincidentemente, este túmulo era o túmulo do seu capitão que deu a vida por ele, que tinha lhe dito: faça valer a pena, Ryan. E pergunta para a esposa: valeu a pena o sacrifício dele? Ela diz: sim, valeu. Sobre sacrifício é que fala o Evangelho. Diferente do Ryan, não precisamos fazer nada de especial para fazer valer a pena. Só precisamos crer. Só precisamos ter fé. Porque já valeu a pena a obra perfeita realizada na cruz. Porque já valeu a pena o sonho de Deus que começou a desenrolar-se lá na eternidade. Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita soberania, criou o universo e tudo o que há nele. Debaixo da sua palavra, sob a sua palavra, formaram-se os mundos. E de forma especial, Deus criou um grande templo, onde Ele habita e é admirado e adorado. Olhe para tudo ao seu redor, olhe para a natureza ao seu redor, olhe como os seres viventes adoram, emitem sons, cantam. Os pássaros cantam ao alvorecer, os pássaros cantam porque é o entardecer, a noite se aproxima e um novo dia daqui a algumas horas acontecerá. Os seres no mar, as baleias emitem sons, toda a natureza numa sinfonia glorifica e adora a esse Deus, porque um grande templo que Ele criou tem criaturas e seres que o adoram. É por isso que lemos em Gênesis 1 e já no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que eu poderia agora estender dizendo: criou o universo. É por isso que lemos no Salmo 19 essa ideia de um grande templo, essa ideia de um espaço onde Deus está sendo adorado de todo canto, de todo lugar, em toda língua, em todo dialeto, por todo tipo vivente, por todo ser vivente. O Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Aleluia. Nunca foi a intenção de Deus viver só nesta maravilha que Ele criou, nesta maravilha que é obra das suas mãos. Por isso Deus criou seres celestiais, Ele criou os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os seres viventes que habitam em torno dEle. E vejam, por isso, num único lugar, num único espaço desse grande templo chamado universo, de onde faz parte a terra, Deus criou animais de toda espécie, criou também com eles alguém muito especial e diferenciado. E aí encontramos em Gênesis 1, 26 e 27, a Trindade conversando, a Trindade considerando. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Para nenhum outro ser Deus disse: façamos conforme nossa imagem e semelhança. Para nenhum outro ser Deus atribuiu características tão especiais, mas para o homem que Ele criou, Ele diz: façamos a nossa imagem e semelhança. E diz a Bíblia: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. O desejo de Deus era que este homem participasse da sua glória, vivendo com Ele para sempre. Sempre foi esse o desejo de Deus. O Senhor, conta-nos a Bíblia, plantou um jardim num lugar chamado Éden, e ali colocou o homem que Ele formou, providenciou tarefas para esse homem, e com este homem convivia. Conta-nos a palavra que podia-se ouvir os passos do Senhor Deus pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, no fim da tarde, na viração do dia, ouvia-se os passos do Senhor no jardim. Conta-nos Gênesis 3, verso 8. Deus convivia com o homem. Acontece que, aguçados pela curiosidade, pela desobediência, pela incredulidade e seduzidos pelo poder de serem iguais a Deus, o homem e a mulher contrariaram as ordens de Deus. Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme conta-nos Gênesis 2 e 17. Pecaram contra Deus. Porém, no coração de Deus, que nunca é pego de surpresa, não nos enganemos pensando que a atitude do primeiro casal pegou Deus de surpresa. Não. No coração de Deus havia um plano para resgate e para a redenção desse homem, que Ele queria vivendo com Ele para sempre. E essa foi a primeira e a mais antiga promessa de redenção. Lá no Éden ainda, Deus não abandonou a sua criação, como dizem alguns, que Ele criou e largou para que viva conforme pode. Não. Ainda no Éden, no meio da explicação da agora dura realidade que seria a vida para Eva ao conceber filhos, da dura realidade agora para Adão, que tinha prontamente fruto, que tinha prontamente a terra brotando sementes, agora teria que trabalhar, e a terra, ao invés de lhe dar boa semente, lhe daria cardos, lhe daria espinhos. No meio desse anúncio, Deus também anuncia que a razão deles não serem destruídas já estava sendo comunicada naquele momento. E em Gênesis 3,15, Deus diz: porém, inimizade, falando à serpente, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Note, não é os descendentes, mas é o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Era esse o primeiro anúncio de que Deus providenciaria alguém, de que Deus providenciaria escape, providenciaria saída, e que Ele enviaria o seu ungido para salvar o seu povo dos seus pecados. E assim começa a história da salvação, a história que a Bíblia chama de Evangelho. Na providência de Deus nós vemos o Evangelho. E aqui eu aponto para algumas coisas, sendo que em primeiro lugar eu preciso lhes falar, e eu peço-lhes que tente responder a pergunta mais importante da sua vida. Se partíssemos hoje, se morrêssemos hoje, para onde você iria? Alguns dizem: eu não acredito no céu, eu creio que ao morrer acaba tudo. Outros dirão: eu acho que vou para o céu.
Talvez alguém diga: não tenho certeza se vou, mas eu tento ser uma boa pessoa, pratico boas obras, boas ações. Sabem, irmãos, a vida não acaba quando morremos. E vida eterna não é só um conceito que está na Bíblia. O rei Davi disse: viverei na casa do Senhor para sempre. Não há como viver na casa do Senhor para sempre, como afirmou o rei Davi no Salmo 23 e no verso 6, se não tivéssemos vida eterna. Viver para sempre com Ele, habitar com Ele para sempre, habitar na casa do Senhor todos os dias, requer que vida eterna realmente exista. Jó disse o seguinte: e depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus. Jó 19, 26, ele também afirmando, cria: não está tudo acabado, porque depois que esse corpo se for, neste corpo Deus há de se manifestar para mim. A vida eterna é fato, é isso que afirma a Bíblia Sagrada. No entanto, nem todos viverão com Deus, nem todos viverão com Ele eternamente. O destino de muitas pessoas será no lago de fogo, onde estará também o inferno, como daqui a pouco já diremos. Será o destino de muitas pessoas. O Novo Testamento revela o local onde ficará esse lugar de chamas eternas, o lago de fogo, conforme Apocalipse 19, verso 20, Apocalipse 20, verso 10, versos de 14 a 15. Aqui em Apocalipse ficamos sabendo que para lá, para o lago de fogo, foram lançados o falso profeta e a besta. Para lá, para o lago de fogo, foram lançados Satanás e seus demônios. E para o lago de fogo foram lançados também todos aqueles cujo nome não foi encontrado no livro da vida. É uma realidade e é o que a Bíblia está nos afirmando. Quando falarmos com alguém sobre eternidade, quando falarmos com alguém sobre passar a eternidade com Deus, ou passar a eternidade afastados de Deus, nós estaremos evangelizando, falando e contando uma notícia. E o que nós anunciamos para aqueles que vão viver e querem e desejarem e tomarem posse de viver eternamente com Deus é uma boa nova, ou seja, uma boa notícia. Você estará dando a notícia. É isso que é apresentar o Evangelho. Conhecer o Evangelho e crer de que ele anuncia verdades que vão acontecer com certeza, vai nos ajudar a responder essa pergunta: onde você passará a eternidade? Só tem duas opções: ou passaremos essa eternidade junto com Deus, vivendo e habitando com Ele para sempre, ou passaremos a eternidade afastados dEle para sempre. Onde passaremos a eternidade? Essa é a pergunta mais importante das nossas vidas. A segunda é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia. Existem vários tipos de boas notícias, e é o Novo Testamento que vai usar mais essa palavra, Evangelho, boa notícia. E evangelizar quer dizer compartilhar a boa notícia. Esta palavra é usada quando os anjos vêm aos pastores da Judéia no campo, na noite escura, e um anjo do Senhor apresenta-se a ele, e o anjo diz assim, basicamente: não tenham medo, eis que eu lhes evangelizo, ou seja, eis que lhes trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Lucas 2, capítulo 10. Não tenham medo,
medo quando compartilhamos com as pessoas sobre como elas podem alcançar a vida eterna e evitar viverem afastadas de Deus para sempre. Estamos compartilhando o Evangelho, estamos evangelizando e contando a boa notícia. 4 livros na Bíblia são chamados de evangelhos também. 3 deles, por contarem a história de maneira semelhante, são conhecidos como evangelhos sinóticos, e um 4º deles, que é o Evangelho de João, também, apesar de ser um pouco diferente, ser mais teológico, também fala sobre o Evangelho do Senhor. Eles apresentam a boa notícia do ministério de Jesus, do ministério terreno do Filho de Deus. Ele veio do céu para revelar Deus aos homens. O que conhecemos da misericórdia de Deus fica muito claro quando nós olhamos para Jesus, quando lhe é apresentada uma pessoa que estava em pecado. De repente eles diziam: pela lei precisa ser apedrejada. Então o Senhor continua escrevendo na areia. Eles insistem, e como se dissessem: o Senhor precisa dar um veredito, o Senhor precisa dizer e liberar para que ela seja apedrejada. Então o Senhor lhes diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. Conta-nos a Escritura que aqueles homens foram saindo, aquelas pessoas foram saindo, indo embora, até que não restou mais nenhum. E o Senhor levanta a cabeça e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele termina dizendo: nem eu te condeno, vai e não peques mais. É assim que ficamos sabendo do coração de Deus, condescendente. É assim que ficamos sabendo do coração que se move de misericórdia quando cruza por uma viúva em Naim, que está indo enterrar o seu único filho. Então a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Jesus veio revelar o coração de Deus ao mundo, à terra, durante esse tempo. Ele veio do céu revelar Deus Pai à humanidade, para que aprendamos a conhecer Deus como Pai. E em seguida, numa morte sacrificial, ele deu-se por nossos pecados. As Escrituras, no Antigo Testamento, as Escrituras hebraicas e os profetas, chamam Deus de Pai apenas algumas vezes, bem poucas vezes. Mas nos Evangelhos, fala-se muito de Deus como nosso Pai. Jesus fala do seu Pai e até nos ensinou a orar ao Pai nosso que está nos céus. Ser capaz de chamar Deus de Pai é uma boa notícia, é parte deste Evangelho. Jesus é uma grande e excelente notícia. O Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia sobre Jesus Cristo, é uma oferta de amor. A boa notícia sobre Jesus Cristo é uma oferta de perdão de pecados. É uma ajuda em tempos de necessidade. Nunca foi tão necessário apegar-se a alguma coisa nos dias que vivemos. Em Jesus tem ajuda para esse tempo. Em Jesus tem alívio para as cargas. Em Jesus tem alívio para os fardos. Nunca foi tão necessária esta notícia. Isto é Evangelho. Isso é boa notícia. É com isso em mente que o apóstolo Paulo então escreve certamente. Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho. Ele está escrevendo à capital do império, ele está escrevendo aos crentes de Roma, ele está escrevendo a homens doutos, cultos, mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de dizer que um foi sacrificado por todos, eu não me envergonho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê, primeiro do judeu, do povo que foi escolhido por Deus, depois do grego ou ainda do gentil, daquele que é não judeu. O conteúdo do evangelho que nós precisamos compartilhar segue também na mensagem de Paulo, e ele está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1, de onde eu extraio algumas coisas. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei e que vocês receberam e no qual estão firmes. Olha só: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E finalmente ele apareceu a algumas pessoas, primeiro a Pedro, depois aos 12, depois apareceu para mais de 500 pessoas, a maioria dos quais ainda vive e outros já adormeceram. Depois apareceu a Tiago e então aos apóstolos. Depois desses também apareceu a mim, diz Paulo, como a um que nasceu fora do tempo. Em poucas palavras, me diga o que é o evangelho de Cristo. A boa nova sobre Cristo é que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou e apareceu a muitos. Este é o evangelho. Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Se isso não te alegra, então nós precisamos começar tudo de novo. Porque Cristo morreu porque eu não tinha condições de pagar pelo meu pecado. Cristo morreu porque desde o primeiro casal foi preterida a bênção de Deus e preferida a desobediência, a incredulidade e o desejo, a ganância de ser igual a Deus. Então, para esse Deus, somente a morte era a paga pela desobediência. Poderíamos pagar, poderíamos indenizar, poderíamos pagar por nossa própria vida. Cristo morreu, diz o evangelho, é por mim e por você que ele morreu, mas o evangelho diz mais, foi sepultado, mas ressuscitou, e aí está a viva esperança que todos nós precisamos nos apegar. Portanto, o evangelho é esta maravilhosa notícia. Terceiro, há uma oferta irrecusável quando falamos do evangelho. Vejam, no planeta Terra, com mais de 7 bilhões de pessoas, Deus olhou para você. No planeta Terra, com mais de 7 bilhões de pessoas, em sua infinita graça e misericórdia, Deus olhou para mim e Deus olhou para você. Ele me fez e fez a você abrirmos os nossos olhos para recebermos a boa nova sobre o seu evangelho. Hoje Deus chega até vocês, hoje Deus chega até nós. O evangelho está sendo compartilhado aqui esta noite. Talvez para a maioria de vocês seja apenas para reforçar. É verdade, é isso que eu creio e é nisso que eu vou continuar me apegando. Mas se houver alguém de vocês que precisa esta noite aprender, o evangelho está sendo compartilhado com você. Ele está sendo compartilhado por pura bondade e misericórdia de Deus. Não é por mérito nenhum nosso, é pura graça de Deus. Sabem por quê? Porque Deus deseja levar vocês a um relacionamento eterno com Ele. Deus deseja nos levar a andar com Ele e a viver com Ele eternamente. Esta é a dádiva preciosa e
é isto a notícia preciosa que o Evangelho nos traz. Deixa eu lhes perguntar esta noite, quando o Evangelho é oferecido, é reoferecido a vocês esta noite. Se alguém te oferecesse um carro novo, novinho e totalmente de graça, sem ter que pagar nada, o que você faria? Você diria: não, obrigado, eu tenho um carrinho e estou me virando bem com ele, estou bem com ele, de vez em quando ele me deixa a pé, de vez em quando ele falha, mas eu estou bem, eu prefiro manter o meu carrinho. Ou você tomaria posse dessa bênção? Sim, você tomaria posse da bênção que veio de graça, que veio sem esforço nenhum, e você foi contemplado. Você foi contemplada, mas faria mais do que isso. Você contaria para as pessoas. Amanhã, segunda-feira, você ligaria para os amigos, ligaria para os vizinhos, ligaria para conhecidos, e na conversa você daria um jeitinho de dizer como você foi abençoado, como você foi abençoada. Você compartilharia, sabem? Deus está lhe fazendo uma oferta, e Ele quer lhe dar perdão de pecados. É o que Ele quer lhe dar sem que você precise fazer nada, esforço nenhum. Ele não está te dizendo: reze tantos Pai Nosso e tantas Ave Maria, ande de joelhos até certo lugar. Ele não está te dizendo: jejue por 10, 20, 30, 40 dias, como fez Elias, ou como fez o Senhor Jesus. Ele não está te pedindo nada. Nesta noite a oferta é de graça, é gratuita. Ele te oferece perdão para restaurar-lhe a vida, para restaurar e passar a ter comunhão com Ele. E Ele quer que você faça parte da grande família do céu. Ele quer que você faça parte da sua família, dos filhos de Deus, e que você tenha um lugar no céu para sempre, e que você tenha um lugar com Ele para sempre. Esta é a oferta, e esta é a boa notícia. Por que Deus pode fazer essa oferta? Baseado em que Deus faz essa oferta? Porque Jesus já pagou o preço pelos teus pecados. Porque Jesus já pagou o preço e anulou a cédula de culpa que havia contra mim e contra você, e cravou na cruz a sua dívida. A sua dívida não está num prego pendurado no inferno. A sua dívida não está pendurada em lugar nenhum, mas Cristo cravou esta dívida na cruz, e você agora pode ser perdoado, sentir-se perdoada e livre para a glória de Deus. Essa oferta, porque Ele já pagou para os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Esse Deus continua sendo santo. Somente uma vida poderia pagar por outra vida. Pecado era punido com morte na maioria das vezes. Deus não mudou os termos. Ele continua exigindo vida por vida, olho por olho, sangue por sangue. Ele continua fazendo isso. É por isso que Ele estabeleceu desde os tempos antigos, uma vez por ano precisava se oferecer-lhe sacrifícios, onde o sangue era vertido, aspergido no altar e aspergido também no ofertante, para que na memória do hebreu tivesse sempre: isso aqui é porque eu sou pecador, isso aqui é porque eu tenho pecados que eu preciso expiar, preciso ser livre deles, limpo deles. Mas sabem da boa notícia? Eu não preciso mais, uma vez por ano, oferecer sacrifício, nem de um sacerdote que os ofereça para mim. Eu não preciso mais ficar sendo lembrado: você é pecador, agora tem que pagar, agora tem que oferecer. Não, porque por causa de Jesus agora eu tenho livre acesso a Deus. Por causa de Jesus agora eu tenho livre acesso ao Pai, que já me perdoou e em Jesus me recebeu e me acolheu. É por isso que Deus lhe faz esta oferta esta noite. Essa é
a boa notícia. Mesmo que você não se importe com Jesus, Ele se importa com você e cuida, e deseja cuidar de você melhor do que até aqui você tem sido cuidada, melhor do que até aqui você tem sido cuidado. Ele se importa tanto com você que morreu por você. Paulo, falando aos Romanos no capítulo 5 e no verso 8, diz que Deus demonstra o seu amor por nós da forma em que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ele se importa, não precisou andar de joelhos, não precisou pagar promessa, não precisou nada disso. Antes que você se desse conta, Ele já te amava. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Porque precisou Jesus morrer por nós? Eu já adiantei de alguma maneira, porque a santidade de Deus exigia um sacrifício perfeito, e o sacrifício perfeito, do animal perfeito, sem defeito, no tempo certo, do jeito certo, os cortes do jeito certo, as partes queimadas certas, o sacrifício perfeito só poderia ser oferecido por alguém perfeito e sem pecado, como foi o Senhor Jesus Cristo. Foi homem como eu e você, diz Hebreus, mas nunca pecou. Nunca pecou. Só Jesus estava qualificado para oferecer-se como sacrifício perfeito. Só Ele estava qualificado para pagar pelas penalidades do pecado dos outros. Você já não tem mais que pagar nada para evitar viver afastado de Deus para sempre. Não tem que pagar nada para evitar o lago de fogo. Não tem que pagar nada. Apenas creia pela fé em Jesus Cristo. Apenas pela fé, creia e receba perdão. Pedro diz: também por Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. 1 Pedro 3,18. O lago de fogo não foi criado para pessoas, mas ele foi preparado, segundo o Senhor Jesus mesmo disse, preparado para o diabo e seus anjos, para o diabo e seus demônios. Mas ele também é o lugar onde passarão a eternidade as pessoas que não responderem à boa nova. Só lhes resta viver afastados de Deus para sempre. O Senhor Jesus disse que naquele dia o Pai vai reunir diante dele as pessoas. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versos 41. Esse lugar não foi preparado para pessoas, mas como ficamos sabendo em Apocalipse 19 e também 20, ficamos sabendo que para lá serão mandados o falso profeta, a besta, Satanás, seus demônios e todo aquele cujo nome não estiver anotado no livro da vida. E isso fecha Apocalipse com as palavras do próprio Jesus. Eis aí uma oferta irrecusável. E por último, onde você vai passar então a eternidade? Você está certo que irá para o céu viver eternamente com Deus? É possível responder essa pergunta esta noite? E eu me refiro agora a toda a igreja do Senhor Jesus, porque podemos ser crentes e apenas crentes nominais, mas nunca termos realmente feito a oração como a próxima que vamos ver aqui, nunca ter dito ao Senhor Jesus que o aceitamos de todo o coração. Talvez viemos para a igreja pelo que a igreja nos oferecia, um lugar onde podemos buscar bênçãos de Deus. Talvez viemos para a igreja por tantos outros interesses, mas em nenhum momento esse interesse foi: eu quero viver com Deus para sempre.
Em nenhum momento esse interesse foi: eu quero viver eternamente com o Senhor Jesus, ou meu coração almeja ver e conversar com o apóstolo Pedro, meu coração almeja ver e poder estar junto com homens como o profeta Elias, homens como o profeta Eliseu, ou ainda estar com mulheres de Deus como foi Febe, estar com mulheres de Deus como foi a mãe do Salvador. Meu coração almeja por esse tempo. É para isso que eu vim para a igreja, é para isso que você precisa vir a Deus, é para isso que vocês precisam vir para a igreja, pelo desejo de viver com Deus para sempre. Entendem? Viver com Ele para todo sempre, onde você passará a eternidade. Não podemos ter dúvida nessa resposta, não podemos também falar da boca para fora. É possível pertencer a esta família dizendo: eu te aceito, Senhor Jesus, eu aceito o teu sacrifício por mim. Você irá para o céu. É para lá que você vai, é para lá que você vai viver eternamente com Deus. Sabem, Deus quer colocar o seu pecado sobre Jesus. Deus quer pegar o seu pecado e lançar na cruz. A cruz é o instrumento de Deus que nos lembra: você pode ser livre. A cruz nos lembra: você é liberto, você é liberta. Deus pode transferir para a justiça de Jesus a sua própria vida. Jesus, o justo, pode te justificar e o seu pecado ser lançado sobre ele. É por isso que o profeta Isaías disse que nós não víamos nele beleza nenhuma, de que ele pareceu-nos sem formosura por causa dos pecados de toda a humanidade que foram lançados sobre ele. Deus faz isso. E como eu tomo posse disso? Você me pergunta esta noite. A chave é a fé. Fé significa confiar, crer em Deus, crer em Jesus Cristo e somente nele para perdão dos pecados. Não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu faço, não é nada disso. Essas coisas, continue fazendo. Disciplina espiritual é outra coisa, mas Deus só exige de nós: creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus com o teu coração, tenha fé nele. Você não pode confiar em si mesmo para ser livre, não pode confiar nas suas boas ações, não pode confiar na sua teologia, não pode confiar em qualquer outra coisa, mas ao confiar em Jesus, você estará confiando em Deus, porque Jesus Cristo e Deus são um só. Cristo e o Pai são um só. Ele afirma em João 10:30: eu e o Pai somos um. Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Sabem, irmãos, nós não sabemos quantos ainda serão os nossos dias. Não sabemos até quando estaremos aqui. Agora é o momento para escolher a boa nova. E isso é feito por fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Ele galardoa com presentes como a salvação da sua alma. O maior dos presentes, o maior deles. Não resista a Deus. Como você faz isso? Declare a sua falência. Não resista a Deus. A Bíblia diz, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3:7-8. Declare-se falido e diga: só Jesus Cristo agora é a saída. Declare a sua falência e diga: eu não sou nada sem o Senhor. Eu creio que o Senhor morreu por mim também, e eu tomo posse desta bênção. E aqui podemos concluir: se você ainda não fez isso,
Aceite a salvação que vem de Deus. Aceite a Jesus como teu Salvador pessoal. E nesta noite você pode declarar a Deus em oração, ou ainda você pode reforçar esta oração no teu coração. Se você já aceitou o Senhor como teu Salvador, diga: Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que sou pecadora, eu reconheço que não posso chegar ao céu por mim mesmo, reconheço que não posso chegar ao céu por mim mesma, eu nunca serei bom o suficiente para merecer nada, nunca serei. Creio que Jesus é teu filho, creio que Jesus morreu na cruz em meu lugar, entendo que Ele é o único caminho para o céu e portanto Ele é o passaporte para a vida eterna com Deus. Não tem outro meio, não tem outro jeito, não há outra maneira de viver para sempre com Deus se não passar por Jesus. Diga para Ele: perdoa-me, Senhor, perdoa-me, toma o meu pecado e dá-me o dom, o presente da vida eterna. Ajuda-me a te servir, ajuda-me a ser teu e faz de mim um discípulo de Jesus. Eu não quero só seguir Jesus, eu quero ser um discípulo dele. Eu não quero ser só uma seguidora de Jesus, mas eu quero ser uma discípula dele. E diga ao final: obrigado, meu Deus, e agora que és meu Pai, porque eu te aceitei através de Jesus, então eu me torno filho, eu me torno filha. Eu te agradeço pela obra que fizeste por mim naquela cruz, pela obra redentora, e tu continuas cuidando de mim. Ore isso, faça isso. Com esta oração há uma transformação no seu íntimo, de dentro para fora vai nascer uma nova criatura, porque agora você estará em Cristo. Vai nascer então uma filha de Deus, um filho de Deus. É assim que se entra para a família de Deus, porque o Evangelho, como lido esta noite, é poder de Deus para a salvação. Não é autoajuda, não são conselhos sábios de como viver melhor, é poder de Deus. Quando eu me aposso desta boa notícia, a vida muda. Quando eu me aposso desta boa notícia, tudo passa a fazer sentido, porque eu começo a me desapegar das coisas aqui e começo a andar com a cabeça no céu, e começo a andar em direção ao lugar onde eu vou viver para sempre, lugar que Jesus disse que ia preparar e que Ele voltaria para nos levar. Aleluia, louvado seja Deus. Para isso, tenha fé. A fé é a certeza de vitória sobre a morte, sobre o inferno, e a certeza de viver com Deus para sempre. É a fé que nos assegura as palavras do rei Davi no Salmo 23 e o verso 6, onde já lido: eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Quer habitar na casa de Deus para todo sempre? Quer habitar com o Senhor para sempre? Tome posse pela fé de tudo isso que você ouviu aqui nesta noite. Amém. Fique de pé, por gentileza.